E aí, pessoal, tudo bem com vocês? RR na área, já com saudade, né? Bom demais revê-los para a gente continuar o nosso bate-papo do tema de remuneração e salário, que é um tema que de fato é um tema grande, claro, é um tema que a gente vai extrair várias questões de prova, sem sombra de dúvida, então é um tema que tem que ver com muito detalhe. E como a gente tem uma carga horária fantástica, a gente pode ir tranquilo revendo todos esses pontos. Beleza? Fechado? Tá comigo? Então vamos lá. Agora não esquece, nosso combinado. Dá uma pausa aí. Pega a sua CLT, ou o seu VAD, ou seu bloco, pega o seu bloco de notas, suas canetinhas, o que for, e vambora. Vamos lá. Se entrega que hoje é dia de estudar direito ao trabalho, é um dia animado, motivado. Se tiver chateado, desliga. Vai estudar constitucional, administrativo, processo civil. Eles não me ouçam, né? Mas trabalho é para um dia alegre, feliz, como tem que ser. Vamos lá. Vamos então seguir aqui no tema de remuneração e salário, e vamos falar um pouquinho dos adicionais salariais. Preste atenção. Quando a gente fala em adicionais salariais, a gente tem que lembrar de um detalhe. No curso do contrato de trabalho, existem algumas situações, podem surgir algumas situações peculiares em que o empregado vai trabalhar em algumas situações desgastantes, prejudiciais à sua saúde, como um trabalho noturno, por exemplo, né? A gente sabe que trabalhar à noite é prejudicial, como trabalhar com uma atividade insalubre, uma atividade perigosa e por aí vai, ou até prestar horas extras, trabalhar além da jornada normal. Então, essas situações, elas sem dúvida, elas são muito prejudiciais ao empregado. Então, nesse caso, como forma de minimizar vamos dizer, essa situação prejudicial, acho que está ótimo o termo, então vem o legislador e traz alguns adicionais. E a ideia mesmo é essa, é minimizar essas situações. Esses adicionais, cuidado, eu gosto muito disso, são chamados de salário-condição. O que quer dizer que enquanto o empregado vive aquela situação no contrato de trabalho, enquanto o empregado vive aquela situação prejudicial no seu contrato de trabalho, ele vai receber esse adicional. O que quer dizer que, cessada a causa, cessa o adicional. Ah, Renzete, então eu posso falar que não existe direito adquirido à percepção desses adicionais? Perfeito, e não existe mesmo. Cessada a causa prejudicial, cessa o pagamento do respectivo adicional. O adicional que a gente vai começar a falar é o adicional de hora extraordinária. Nós já conhecemos, nós já sabemos qual é a jornada legal. A jornada legal, a jornada constitucional, ela está prevista no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que diz que eu vou fazer jus ao adicional de horas extraordinárias se eu trabalhar além da 8ª hora diária e 44ª semanal. Então, por exemplo, a minha hora normal, ela vale R$10. Se eu hoje vou ficar aqui no Mastro Tribunais 1 hora a mais, eu vou receber pelo menos R$15 por essa hora. Então, esse é o adicional de hora extraordinária previsto no artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal, que é de no mínimo 50% da hora normal. Então, o adicional de horas extraordinárias, ele vai ser no mínimo de 50%. E lembrando, vale lembrar, as horas extras, se pagas com habitualidades, refletem nas demais verbas trabalhistas. A hora extra tem natureza, o adicional de horas extras, melhor dizendo, ele tem natureza salarial. Isso quer dizer que se eu prestar horas extras com habitualidade, isso vai incidir, reflexos nas demais parcelas de natureza salarial, tais como descanso semanal, 13º, férias, mais o terço constitucional, FGTS, aviso prévio e por aí vai. Agora tem que ser um detalhe. Eu disse a você, acabei de falar, que esses adicionais, eles são chamados pela doutrina majoritária de salário-condição. O que quer dizer que, cessada a causa, cessa o adicional, não existindo direito adquirido à percepção desses adicionais. Mas atenção, toma muito cuidado com um detalhe. Cessada a causa, cessa o adicional. Beleza. Só que vem o TST e fala o seguinte, para as horas extraordinárias, o papo não é bem assim. Quero dizer, se você trabalha com uma atividade insalubre, se você trabalha num período noturno, cessada a insalubridade ou cessada a causa do trabalho noturno, cessa o adicional. Então você volta a trabalhar para o diurno, sem o adicional noturno de 20%, se você é urbano. Você volta a trabalhar numa atividade salubre e cessa o adicional de salubridade e por aí vai.
Mas em relação às horas extraordinárias, vem o TST e fala o seguinte, pera lá, alto lá. A gente sabe que hoje, a grande realidade, ainda mais no nosso momento de crise que a gente se encontra no Brasil, tem muitos empregados que estão na fila pedindo, se tiver horas extras, estou dentro, tem que ganhar mais algum para fechar, para complementar a minha renda mensal. Isso é um cenário clássico do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então vamos imaginar que você é um empregado que presta que você presta durante 3 anos já horas extras. Há 3 anos você vem trabalhando além da 8ª diária e 44ª semanal. É um dinheiro que já está inserido no seu orçamento? Claro que está. Se durante 3 anos eu já venho prestando horas extras, eu já conto com aquele valor. Ele está bonitinho no meu orçamento. Então ele vai servir para pagar um curso para o filho, para fazer uma viagem. Não me importa, ele já está no meu orçamento. Então vem o TST e diz, se o empregado presta horas extras com habitualidade, e aqui o TST foi muito feliz, porque ele me fala o que é essa habitualidade, durante pelo menos 1 ano, se o empregador reduzir ou suprimir as horas extraordinárias, vai ter que indenizar o empregado. Indeniza como, RR? No valor correspondente a 1 mês por ano que ele faz horas extras, ou fração igual ou superior a 6 meses. Ou seja, no meu exemplo, ele não fez horas extras durante 3 anos? Fez. O empregador fala que acabou as horas extras. Tá bom, não há direito adquirido? Não. Direito adquirido à percepção adicional? Não há. Agora, se foram 3 anos fazendo horas extras, para cada ano ele recebe 1 mês. Então, nesse caso, o empregado fará jus a 3 meses de indenização. Agora veja, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses. Se foram 3 anos e 5 meses, recebe quanto? 3 meses de indenização. 3 anos e 6 meses. 4 meses de indenização. Para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses, eu vou computar como se fosse um ano cheio. Não esquece disso, é o único adicional que a gente tem que ter para a nossa prova que vai gerar aí uma indenização. Na tela, súmula 291 do TST que diz assim, a supressão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habitualidade. O que é habitualidade, TST? Durante pelo menos 1 ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviços acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicadas pelo valor da hora extra do dia da supressão. Atente-se bem a isso, atente-se bem aí a essa realidade. Pois bem, vencido então esse adicional de horas extras, vamos falar um pouquinho do adicional noturno. Quando a gente fala em adicional noturno, aí é bem recordar, é viver para a gente. Para falar em adicional noturno, você tem que lembrar que nós temos o empregado urbano e o empregado rural. Para o empregado urbano, o trabalho noturno começa das 22 horas de um dia e vai até as 5 horas do dia seguinte. Então, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, eu trabalho no período noturno. Tá? O adicional noturno, ele vai ser de 20, esse 20 está lindo, né? Para não dizer o contrário. O adicional noturno, ele vai ser de 20% e 1 hora noturna, ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Então, aqui está. O adicional 20%, a hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. Tá bom? Só que esse aqui é para o empregado urbano. Aí só para você fazer uma revisão. O rural, lembra do rural? Aí você tem que perguntar assim, qual rural, Renzete? O rural agricultura? Não. O rural pecuária? Depende da prova, né? Pode ser o rural pecuária e pode ser o rural agricultura. Eu até te contei uma historinha já. Agricultura, né? Sobre isso. Se for rural pecuária, vai das 20, deixa eu botar só aqui o Hzinho para ficar igual, né? Das 20 às 4 horas. Se for agricultura, soma aqui 1 horinha, de 21 às 5 horas. Tanto na agricultura quanto na pecuária, o adicional vai ser de
25% para o rural. Tanto na agricultura quanto na pecuária, o adicional de 25%. E lembrando que uma hora aqui, ela não vai ser ficta, ela não vai ser reduzida, ela equivale a 60 minutos. Então, para o rurícola, ela equivale a 60 minutos. Ela é uma hora cheia, não esqueçam disso, tá bom? Então, esse é o papo aí do rural. Aí, lembrando, é um adicional para uma situação peculiar que eu vivo. Nós fomos programados para quê? Trabalhar de manhã e dormir à noite. Então, se eu trabalho no período noturno, que sem dúvida é muito prejudicial à minha saúde, eu vou fazer jus a esse adicional de no mínimo 20%. Show, 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 show. Agora, cessada a causa o trabalho noturno, cessa o adicional. Não existe direito adquirido à percepção de adicional noturno. Cessada a causa do trabalho noturno, o empregado passa para o diurno e cessa o adicional. Tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente confirmar, até porque é gabarito em prova, a súmula 265 do TST. Vamos lá, vamos a ela. Súmula 265 diz assim: a transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Tranquilo? Muito bom. Um outro adicional que a gente tem que lembrar é o adicional de transferência. Então, outro adicional, que vale a recordação, é o adicional de transferência, tá bom? Esse tem que lembrar. Tem que lembrar o seguinte, aqui está o adicional, beleza. Que eu posso pensar em transferência, posso pensar não, né? Pode ocorrer. A transferência, e lembra, você já sabe, hein? Definitiva, e temos também a transferência provisória. Transferência definitiva, o empregado vai. Transferência provisória, vai, mas volta. Ah, volta por quê? Porque o legislador fala enquanto durar essa situação. Então, enquanto durar essa situação, me destaca o caráter provisório daquela transferência. Ah, recordar é viver. Transferência para o direito do trabalho é aquela que acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Saio do Rio e vou para Cuiabá. Isso é transferência. Transferência é aquela que acarretar necessariamente a mudança de domicílio. Tudo bem? Se a transferência for provisória, o empregado vai, mas volta, ele fará jus a um adicional, isso cai na prova, de 25% do valor correspondente, ao valor da remuneração que ele recebia na origem. Então, se a transferência, repito, for provisória, vai acarretar um adicional de no mínimo 25%. Se a transferência for definitiva, não há que se falar em adicional. Só existe adicional para a transferência provisória. Não esquece isso, adicional só para transferência provisória. Se errar essa, não me conta, eu vou ficar muito chateado, muito triste com você. Mas você não vai errar, tenho certeza. Pois bem, deixa eu só dar uma apagadinha aqui e a gente vai direto para o dispositivo, como a gente sempre gosta de fazer. Explicar, exemplificar e fechar com a lei, né? Isso nos garante o gabarito integral aí de trabalho. Artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato. Ok? Não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação, destaca o caráter provisório desse adicional. Atente-se bem a esse detalhe, tá bom? Um outro adicional que nós temos ainda, embora a gente nem tenha conversado muito sobre, é o adicional de periculosidade. Então, nós temos ainda o adicional de periculosidade. Então, são situações que o empregado pode vivenciar no contrato dele que colocam ele em perigo. Então, são 6 as situações. E isso é que você tem que saber mesmo, tá? A gente até volta a falar sobre isso na aula específica disso.
de adicionais, de segurança e medicina do trabalho. Então, são os explosivos, inflamáveis, energia elétrica, segurança, motocicleta e radiação. Aqui está. Então, as 6 hipóteses de periculosidade. Quem lida com explosivos, inflamáveis, energia elétrica, segurança, motocicleta e radiação. Ok. Se o empregado lida com uma atividade perigosa, ele fará jus a um adicional de 30% do salário base, ou salário básico, ou salário contratual, é tudo sinônimo, sem as demais parcelas. Não esqueçam disso, tá? Então, 30% do salário base, do salário básico, do salário contratual, sem as demais parcelas. Mas, mais uma vez lembrando, não existe direito adquirido. Então, eu trabalho hoje com explosivos. Ok, se o empregador me retira do trabalho com explosivos e eu passo a trabalhar no local salubre, eu não vou fazer jus ao adicional. Eu não trago o adicional comigo. Eu hoje lido, sim, com uma atividade perigosa. Amanhã não. Então, cessa o adicional de periculosidade. Não existe, eu vou falar isso sempre, bater nessa tecla porque isso cai na prova. Não existe direito adquirido à percepção desse adicional. Fechado? Maravilha. Agora, um outro adicional também que nós temos, ainda nesse papo, é o adicional de insalubridade. Então, vimos a periculosidade, mas também nós temos o adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade. Toma cuidado com o adicional de insalubridade aqui, que não tem erro não. Eu vou fazer jus ao adicional de insalubridade quando eu tenho contato com agentes nocivos acima dos limites de tolerância. Aí já vai a dica. Fiquem bem tranquilos com um detalhe. Os senhores farão um concurso para quê? Para o Tribunal Regional do Trabalho, para a TRT. Vocês não estão fazendo um concurso para auditor fiscal do trabalho, para a AFT. Aí você tem que conhecer lá as atividades e operações insalubres. Aqui não. Você tem que saber, fora um detalhe ou outro que o TST traz, chegaremos lá, é bem diferente. Então aqui você tem que saber o quê? Que eu vou fazer jus ao adicional de insalubridade, porque eu tenho contato com agente nocivo acima dos limites de tolerância. Beleza, beleza. E se eu fizer jus ao adicional de insalubridade, quanto que vai ser esse adicional? Porque me interessa essa parte agora. 10%, 20% ou 40%. De que, professor? Do salário mínimo. É o gabarito em prova, viu? Cuidado, não fica aí viajando. Ah, mas não pode indexar nada ao salário mínimo. É verdade, não pode. Não tem a súmula vinculante 4? Tem a súmula vinculante número 4 que diz isso. Beleza. Acontece que o próprio Supremo se manifestou que enquanto não vier nenhuma lei regulamentando esse adicional, ele vai incidir sobre o salário mínimo, tá? Então, o adicional de insalubridade, ele vai ser de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. Segundo grau. Mínimo, médio e máximo. Mínimo, médio e máximo. Ok, pessoal? Tranquilo? Maravilha? Muito bem. Existe ainda a famosa PL ou PLR, que é a participação nos lucros ou resultados. A PL ou PLR, já colocando ela aqui, ela é obrigatória? Não. Não é obrigatória, claro que não. Então, eu não sou obrigado a pagar PL para os meus empregados, claro que não. Mas vamos imaginar que eu seja um empregador bem antenado aí no mundo, né? Então, sou esperto. O que começo a observar? Que se eu incentivar os meus empregados nas vendas, eu vou vender muito mais. Então, eu fechei o ano de 2016 com um lucro de, sei lá, 40, 50 milhões de reais. Uma empresa bomba. Vou pegar, sei lá, 5 milhões e vou repartir entre todos os meus colaboradores, os meus empregados. Isso é possível? Claro que é.
Mas se eu fizer isso e ainda incidir em cargos trabalhistas, certamente não vou fazer isso. Você veja, o empregador que odeia a legislação trabalhista, ele sabe que é muito encargo. Se o seu salário é R$1.000, você não me custa 1.000, você me custa 1.900 e alguma coisa, quase R$2.000. Então são muitos encargos trabalhistas. Então nesse caso, eu ao invés de pegar esses 5 milhões e distribuir para vocês, eu compro uma casa de praia para mim, mais uma, eu troco meu carro. Então, para que incentive isso, vem o legislador e fala, olha, se o empregador fornecer a PLR, pode fornecer tranquilamente, porque ela está desvinculada da remuneração. Artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal. Ou seja, PL não é salário. Mas atenção, eu não posso pegar o empregado e dar para ele PL em janeiro de R$200, PL em março de R$200, PL em abril de R$200. Espera lá. Eu não posso receber PL com habitualidade. Neste meu exemplo aqui, o empregador está fazendo o quê? Pegando uma parcela nitidamente salarial, está mascarando com o nome de PL. Isso não pode. PL não existe habitualidade. PL se recebe semestralmente ou, como via de regra, anualmente. Mas PL, leve isso para sua prova, PL não é salário, tá bom? A lei da PL é a lei 10.101 de 2000, que diz lá como pode ser feita a PL, dá uma olhadinha depois com calma, embora nesse aspecto aqui eu quero ficar com você apenas na situação de você ter essa informação de que PL não é salário. PL sai do bolso do empregador, mas não é salário. Quase tudo que sai do bolso do empregador é salário. Quase tudo. Agora, atenção a mais um detalhe importante. Eu posso receber PL proporcional? Posso. É possível sim. Vamos imaginar que o meu empregado, ele saiu da empresa, ele foi dispensado. E aí, meus amigos, gostou da aula do professor RR, professor Renzetti, professor top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada do professor Renzetti, Direito do Trabalho, professor RR. Essa isolada tem 24 videoaulas, todas elas já disponíveis. Olha, no total são 20 horas de curso, 60 dias de acesso. Quanto custa, professor? Melhor custo-benefício da internet, R$1 por dia, 60 dias de acesso, você pode aí, com certeza aí, R$1 por dia, você pode estudar esse grande curso do professor Renzetti aqui no Lá Concurso. Ah, detalhe, você quer esse material de apoio aí? Então clique aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente esse material de apoio do grande professor RR. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.